Vamos ao mano a mano. Jordão, vamos começar pelos goleiros. Thiago Jordão. Começando pela linha de goleiros, Marcão. Do lado santista, Gabriel Brazão, grande destaque do Peixe na temporada, que no Campeonato Brasileiro disputou 12 jogos, sofreu 14 gols e tem outras 3 partidas que não foi vazado. Do lado flamenguista, Agustin Rossi, Marcão. 12 partidas disputadas também, sofreu apenas 4 gols e passou outros 9 jogos sem tomar gols, Marcão. Brazão ou Rossi, qual que é o seu voto? Brazão ou Agustin Rossi, quem leva a melhor no mano a mano? Olha, são 2 grandes goleiros, hein? São 2 grandes goleiros. O Rossi eu acompanho já há algum tempo, né? Desde que ele atuava também no futebol argentino. Tem vivido bons momentos no Flamengo. É um pouco questionado no Flamengo pela torcida, né? Foi questionado no Mundial de Clubes, alguns entendendo que o Rossi teria falhado naquela partida contra o Bayern de Munique. E o Gabriel Brazão vive um grande momento, talvez o seu melhor momento na carreira. Eu acho que é uma disputa muito equilibrada, Jordão, mas eu fico com o Gabriel Brazão. Acho que o Brazão é um goleiro com mais valências do que o Rossi e, acima de tudo, Jordão, eu vejo um potencial muito grande no Gabriel Brazão, que pode sim chegar à seleção brasileira. Portanto, nessa eu fico com o goleiro do Santos, Gabriel Brazão. Jordão. Voto no Gabriel Brazão também, Marcão. Eu confesso que quando estava preparando este material, tomei um susto com os números do Rossi, né? 9 partidas sem sofrer gols, apenas 4 gols sofridos, Marcão. Só que, claro, que eles estão um pouco inflados porque justamente o Flamengo é um time muito bom. O Flamengo sofre poucos perigos durante a partida, Marcão. E eu acho que o Rossi, comparado ao Gabriel Brazão, ele perde principalmente nos reflexos e na elasticidade. Eu acho que o Gabriel Brazão é um goleiro mais preparado para defender bolas difíceis, Marcão. E além disso, na minha visão, ele sai melhor do gol. Então, eu também voto no Gabriel Brazão. 1-0 pro Peixe no mano a mano aqui no Varanda Futebol Debate. Brazão levou a melhor contra o argentino Rossi. Vamos a mais um duelo. Gonzalo Escobar versus Wesley. Jordão, os números. Escobar, Marcão, começando pelo lado santista, tem 11 partidas nesse Campeonato Brasileiro, uma média de 4,4 desarmes por jogo e uma precisão nos cruzamentos de 32%. Do outro lado, o Wesley, que tem muito interesse do futebol italiano nele, principalmente da Roma da Itália, jogou 9 partidas, média de desarmes de 2,4 e precisão nos cruzamentos de 26%. Escobar improvisado ou Wesley, Marcão? Ah, tá certo, tá aí o Thiago Jordão com mano a mano do lado direito sobre a partida de amanhã, Flamengo e Santos, Santos e Flamengo na Vila Belmiro. Essa eu fico com Wesley, Jordão. Eu acho que o Wesley é o jogador da posição, é um jovem jogador, talentoso, promissor. E o Gonzalo Escobar, que eu gosto muito, mas é um lateral esquerdo que está sendo testado agora como lateral direito. Então tem um caminho a percorrer para que ele possa realmente se fixar pelo lado direito, já que a tendência é que o Souza, né, seja o lateral esquerdo do Santos até o final da temporada. Então o Escobar vai ter que brigar também pelo lado direito. Mas nessa eu fico com o lateral do Flamengo, jovem jogador, o Wesley, que não foi bem no Mundial de Clubes, na minha opinião, viu, Jordão? Marcão, e desta vez eu também vou votar no Wesley. É a primeira vez, arrisco a dizer, que eu não voto no Escobar em algum mano a mano, Marcão. Eu acho que o Wesley tem mais valências técnicas, principalmente ofensivas, do que o Escobar. O Escobar, no meu ponto de vista, ele é mais voluntarioso e um jogador defensivamente melhor do que o Wesley, só que o Wesley é mais jovem, né, Marcão? Ele ainda tem muito potencial na sua carreira e, no meu ponto de vista, está melhor do que o Escobar, Marcão. E é o cara da posição. O meu voto é no Wesley. Tá aí, portanto, 1-1, o mano a mano. O Santos venceu com o Brazão no gol, perdeu na lateral direita o Wesley. O Wesley, portanto, leva a melhor contra o improvisado Gonzalo Escobar. Vamos à zaga do lado direito, Jordão. Essa daqui eu quero ver, hein, Marcão? Do lado santista, João Basso, com 3 partidas disputadas, 60% dos duelos aéreos ganhos e 2 partidas sem sofrer gols. Do lado rubro-negro, Léo Ortiz, 11 partidas disputadas, 79% dos duelos aéreos são ganhos e são 7 jogos sem sofrer gols, Marcão. O senhor só pode estar de brincadeira. O senhor só pode estar de brincadeira. Ah, não dá pro João Basso, gente. Não dá.
Acho que o João Basso hoje levaria pior praticamente contra os outros 18 zagueiros do Campeonato Brasileiro que jogam pelo lado direito. Léo Ortiz, com muita sobra, ex-jogador do Red Bull Bragantino, atualmente no Flamengo. Léo Ortiz, Jordão. Esse daqui, eu tendo a dizer que é um dos maiores poupas-tempos que a gente já teve aqui, Marcão. Aqui é Léo Ortiz com sobras, é um jogador muito mais seguro pelo alto, pelo chão e não entrega paçoca como o João Basso. Flamengo na vantagem, 2 pro Flamengo, 1 pro Santos. Com sobra, Léo Ortiz nessa. Vamos a mais um, o zagueiro pelo lado esquerdo, Jordão. Agora esse aqui fica um pouco mais equilibrado, Marcão. Do lado santista, Luan Pérez, que neste Campeonato Brasileiro disputou 5 jogos, aproveitamento de 74% nas bolas aéreas e são 2 jogos sem sofrer gols. Do outro lado, o lado rubro-negro, é o Léo Pereira. 11 partidas disputadas, 56% de aproveitamento nos duelos aéreos e são 8 partidas sem ser vazado, Marcão. Aqui é uma disputa de 2 zagueiros de muita qualidade, né? O Luan e o Léo Pereira. Mas eu fico com o Léo Pereira, viu, Jordão? Eu acho que o Léo Pereira, ele tem uma regularidade superior ao Luan. O Luan tem evoluído, mas o Léo Pereira vem jogando bem há algum tempo já. Então eu fico com o Léo Pereira. Para mim, o momento do Léo Pereira é superior ao Luan Pérez, por mais que o Luan Pérez tenha melhorado. Está voltando a lembrar aquele Luan Pérez de 19, 20, 21, mas eu ainda acho que nessa o Léo Pereira leva vantagem. Eu fico com o zagueiro do Flamengo pelo lado esquerdo, Jordão. Meu voto também é no zagueiro rubro-negro, Marcão. Acho que o Luan Pérez vem crescendo com a camisa do Santos, buscando uma evolução constante. Só que o Léo Pereira, Marcão, já é destaque da equipe há muito tempo. É um atleta muito mais constante. Enquanto, por exemplo, o Luan Pérez não vinha conseguindo se destacar na Série B e no começo dessa temporada e também no Brasileirão, o Léo Pereira já era o dono da posição, Marcão. Então, aqui eu voto no rubro-negro também. Flamengo 3, Santos 1. Portanto, tá aí, 3-1 para o Flamengo. No mano a mano até aqui, analisamos o goleiro, deu Gabriel Brazão. Analisamos o lateral direito, deu Wesley. Analisamos o zagueiro pela direita. Quem que joga pela direita no Flamengo, Jordão? O Léo Ortiz. Analisamos o zagueiro pela esquerda, deu Léo Pereira. Agora vamos à lateral esquerda, Jordão. Essa é boa e essa eu quero ver, Marcão. Do lado do Peixe, Souza. Jovem jogador que no Campeonato Brasileiro tem 3 partidas disputadas, média de 2,3 desarmes por jogo e uma precisão de 25% nos cruzamentos. Do lado rubro-negro é o Varela. Ele que é um jogador de origem lateral direito, Marcão, mas está fazendo a função pelo lado esquerdo do Flamengo em virtude de lesões. São 7 partidas no Campeonato Brasileiro, média de 1,4 desarme por partida e uma precisão nos cruzamentos de 13%. Souza ou Varela, Marcão? Baita mano a mano agora. O jovem jogador Souza, ele que tem 19 anos, 18 ou 19 anos, o Souza, contra o Guilhermo Varela. 7 jogos, 1,4 desarmes por partida, 13% de precisão nos cruzamentos o Varela, contra 25% de precisão nos cruzamentos do Souza. O Souza tem mais desarmes por jogo, 2,3, apenas 3 partidas nesta temporada no Campeonato Brasileiro. Jordão, eu gosto muito do Souza. O Varela é bom jogador, mas eu vejo o potencial no Souza para chegar à seleção brasileira. O Souza é um ótimo lateral esquerdo, ele tem muita qualidade técnica e acho que amanhã o Souza vai se destacar pela esquerda com essa dobradinha Souza e Neymar. Eu fico com o nosso garoto, eu fico com o Souza contra o Varela. Para mim, Souza neles, Jordão. Pra mim também, Marcão. Isso porque eu acho que o Souza, além de ser um jogador mais jovem, né? O Varela já tem os seus 32 anos. O Souza, no meu ponto de vista, é muito melhor do que o Varela ofensivamente e defensivamente não tem deixado a desejar, Marcão. O Souza, então, é o meu voto também. O Santos tá encostando no placar. Santos 2, o Flamengo ainda tem 3. Olha aí, ó. Pra quem imaginava uma goleada do Flamengo, não é bem assim. 3-2 no mano a mano, o Santos equilibrando aí o mano a mano até agora no Varanda Futebol Debate. Vamos a mais um duelo no Varanda Futebol Debate. Agora o duelo é de primeiro volante, Jordão.
Agora o duelo já é em outro setor do campo, Marcão. De um lado, Tomás Rincon e do outro, Alan. Começando pelo venezuelano, Rincon, que tem 6 partidas disputadas, não deu assistências, mas tem uma média de 4,7 bolas recuperadas por partida. Do lado rubro-negro, Alan. São também 6 jogos disputados, ele não contribuiu com assistências e tem uma média de recuperação de bolas de apenas 1,3. Marcão, você vota no venezuelano ou no brasileiro Alan? Olha, eu fico com o Alan nessa, viu, Jordão? O Tomás Rincon é um jogador, na minha opinião, em declínio técnico e físico, tá? Eu acho que o Tomás Rincon tem uma história brilhante no futebol mundial, né? Jogou por muito tempo no futebol da Itália. É um jogador que veste a camisa da seleção venezuelana há mais de 10 anos. Está no Santos desde 2023. Mas eu confesso que o Tomás Rincon, ele ainda não mostrou para que veio no Santos Futebol Clube. Vai ter mais uma oportunidade amanhã. Acho que a torcida adora o Tomás Rincon. É um jogador caro, não é um jogador barato, que não é contestado por ninguém. Mas na prática, o custo-benefício do Tomás Rincon é baixíssimo no Santos. Então eu vou de Alan. Eu vou de Alan nessa, Jordão, para minha frente do Tomás Rincon. Eu vou com o meio-campista do Flamengo. Também vou com o meio-campista do Flamengo, Marcão. Eu acho que, visto também o esforço que o Flamengo fez para contratá-lo, isso já coloca ele em outro patamar do que o Tomás Rincon. Se você for analisar como fim de carreira, eu acho que o Rincon vai ter uma carreira mais brilhante ainda do que a do Alan, Marcão. Só que o Alan hoje é uma peça fundamental para a engrenagem que é o Flamengo, e o Flamengo é um time muito forte, Marcão. Portanto, voto no Alan também. O Flamengo agora consegue uma gordurinha no placar. 4 para o rubro-negro, 2 para o Peixe. 4-2. Por enquanto, eu e o Thiago Jordão concordamos em todas, mas se eventualmente houver empate, o Thiago Jordão votando para um lado e eu votando para o outro, nós teremos o desempate no chat, hein? Então, se eventualmente houver um empate aqui, nós teremos o desempate pelo chat. Por enquanto, está batendo a minha opinião com o Thiago Jordão, mas isso pode mudar daqui pra frente. Vamos ao próximo mano a mano. Agora o meio-campista central. Ah, essa é boa, hein? Zé Rafael versus Jorginho. Jordão. Essa é boa demais, Marcão. Um dos meus duelos favoritos desse mano a mano. Temos de um lado Zé Rafael com 5 jogos disputados, nenhuma assistência distribuída e 3,6 médias de desarme de bolas recuperadas por jogo. Do lado rubro-negro, o Jorginho, que fez a sua estreia no Campeonato Brasileiro no último final de semana contra o São Paulo, não deu assistência, mas teve 7 bolas recuperadas. E aí, Marcão? Jorginho, o ítalo brasileiro, ou o brasileiro Zé Rafael? Ah, 2 grandes jogadores, viu, Jordão? Agora, só os números do Jorginho já mostram aí como joga esse meio-campista ítalo-brasileiro, como bem disse o Jordão, né? Ele que não pode mais jogar pela seleção brasileira porque já jogou pela seleção italiana. O Jorginho joga muita bola. Por mais que tenha feito a carreira praticamente toda no futebol europeu, é um jogador de altíssima qualidade. O Zé Rafael também é muito bom, mas nessa não dá para o Zé Rafael, na minha opinião. Jorginho, mais jogador que o Zé Rafael, no meu entendimento. Eu coloco mais um ponto pro Flamengo nessa, viu, Jordão? Olha que nessa daqui eu discordo de você, Marcão. Nessa daqui eu fico com o Zé Rafael. Aí, ó. Nessa daqui eu prefiro o Zé Rafael, Marcão, porque eu tenho uma opinião sobre o Jorginho, pode sim estar completamente equivocada, Marcão, mas pra mim, o Jorginho de destaque mesmo foi só aquela temporada em que ele foi o melhor da Europa e campeão da Eurocopa e também da Champions League com o Chelsea e da Eurocopa com a Itália. De lá em diante, Marcão, só declínio. Ele foi titular na primeira temporada pelo Arsenal, depois ficou escanteado por lá, jogava bem de vez em quando, chegou no Flamengo agora, que é um grande clube de futebol brasileiro, é verdade, só que pelas características de ser um meia central, eu prefiro o Zé Rafael, Marcão. Olha aí, surpreendente, hein? Você que é um apaixonado pelo futebol europeu, o senhor que estiver jogando Catanduvense Noroeste, o senhor prefere acompanhar Pim-Pom-Lim e Pom-Pom-Pim lá no futebol chinês, no futebol não sei da onde. O senhor é contra o futebol brasileiro. Eu achava que era barbada essa do Jorginho e o senhor surpreende. O senhor me vem com Zé Rafael à frente do Jorginho. Eu tô surpreso com o voto do senhor, Jordão. É isso mesmo? É isso mesmo? É isso aí, Marcão. Eu sou um baita do fã do Zé Rafael, Marcão. E também eu acho que, no meu gosto de futebol, eu acho que um camisa 8, Marcão, tem que ter tudo que o Zé Rafael tem.
que o Zé Rafael, ele é um jogador que consegue ir pro ataque e defende muito bem. O Jorginho, no meu ponto de vista, tem deficiências no quesito de marcação do mano a mano, Marcão. Acho que ele é um jogador que preenche bem o espaço, só que eu prefiro a característica do Zé Rafael e, reitero, eu acho que o Jorginho na Europa, Marcão, foi só em 2020 e 2021. De resto, nada demais. Polêmico, hein? Polêmico, bigodinho, Jordão. E, Jordão, o chat tá contigo, né? O chat que não é, claramente não é parcial, hein? O chat não é parcial, hein? Não é parcial o chat. Mais 20 segundos pro chat votar. Vai lá, vota. Jorginho ou Zé Rafael? Zé Rafael ou Jorginho? Quem é melhor? Quem é mais jogador no momento atual? Não é na vida. Não é no videogame. Hoje, quem tem mais bola? Jorginho ou Zé Rafael? Eu votei no Jorginho. O Thiago Jordão, fã do futebol europeu, tá certo? Votou no Zé Rafael. O mundo tá todo perdido. Ninguém entende mais nada. Deu Zé Rafael. Vou encerrar a enquete. 70-30 pra Zé Rafael. Quanto ficou a briga? Tá meio equilibrado aí, Jordão? Como que tá o mano a mano, Jordão? Pontuação do mano a mano. Equilibradíssimo, Marcão. 4 pro Flamengo, 3 pro Santos Futebol Clube e o Peixe tá chegando. Tá equilibrado, hein? Agora eu quero ver. Agora que são eles. Agora que são ela. Que maravilha. Agora eu quero ver, hein? Agora eu quero ver. Ih, mamãe. Ih, mamãe. Jordão. Marcão, esse aqui vai dar polêmica, hein? Neymar Júnior, que no Campeonato Brasileiro fez 4 jogos, não deu gol, não fez gol e não deu assistência. Do lado rubro-negro, o Arrascaeta. Um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, Marcão Arrascaeta, que tem 10 jogos, 9 gols, 4 assistências, são 13 participações em gols em 10 partidas, Marcão. E aí, Neymar ou Arrascaeta? Assim como eu narro os gols do Neymar, é craque, é gênio, é príncipe, é o Neymar Júnior. Arrascaeta, não vem com qual é. Joga demais o Arrascaeta. Joga muita bola. Mas aqui é o craque, é o gênio, é o príncipe, é o Neymar Júnior. Santos Futebol Clube, Neymar Júnior nessa, Jordão. É o Neymar, né, Marcão? Aqui não tem jeito, né, Marcão? Aí vão falar, mas o Arrascaeta tem 9 gols, ele é o artilheiro. E aí? É o Neymar. E daí? Não deixou de ser o Neymar do outro lado, Marcão. Tô nem aí, voto no Neymar. Eu acho que os flamenguistas fariam igual, Marcão. Se você tem de escolher de um lado o Neymar e do outro a Arrascaeta, é Neymar neles, Marcão. 4-4. Opa! Mas quem falou que ia ser goleada no Flamengo? Você tá de brincadeira. 4-4, Jordão? 4-4, surpreendendo a todos. Vamos bater campeão esse ano, hein? 4-4, olha aí, ó. Tá vendo? Vamos lá, o Santos... Vamos recapitular pra galera. O Santos ganhou no gol, Brazão melhor que o Rossi. O Santos ganhou na esquerda, Souza melhor que o Varela. O Santos ganhou no meio-campo central, com muita força do senhor Zé Rafael no lugar do Jorginho. Essa aí vai pro tribunal, hein? Essa aí vai pro tribunal. As outras tá tudo bem, mas essa aí vai pro tribunal. E o Santos ganhou na meia. Essa tá em análise, hein? Essa tá em análise. Essa do Zé Rafael, melhor que o Jorginho, tá em análise. O Santos ganhou na meia. Neymar Júnior, melhor que a Arrascaeta. Vamos à ponta pelo lado direito, Jordão. Agora a história é outra, né, Marcão? De um lado, o argentino Álvaro Barreal, artilheiro do Santos na competição. São 9 jogos disputados, 3 gols e nenhuma assistência. Do outro lado, o Luiz Araújo, que tem 11 partidas, 3 gols e uma assistência, Marcão. Você vota em quem? Luiz Araújo ou no Álvaro Barreal? Eu voto no Luiz Araújo, Jordão. O Luiz Araújo tá vivendo um grande momento. Por mais que tenha a mesma quantidade de gols do Álvaro Barreal, 3-3, tem uma assistência, o Barreal não tem nenhuma. Mas eu acho o Luiz Araújo mais jogador que o Álvaro Barreal, mais decisivo, melhor no 1 contra 1, mais forte fisicamente. Aqui eu fico com o Luiz Araújo, que está vivendo um momento superior ao Barreal e é mais jogador que o Álvaro Barreal, na minha opinião, até com uma certa vantagem, viu, Jordão?
Marcão, nessa daí, por mais que eu goste bastante do Álvaro Barreal, não vai dar pra ele. Eu vou votar também no Luiz Araújo, porque o Luiz Araújo também tem uma característica que eu gosto muito e que eu sinto que faz falta no futebol do Álvaro Barreal, Marcão, que é conclusão de fora da área. Eu gosto muito de jogadores que têm essa característica. O Luiz Araújo é aquele atleta que corta pro meio e bate sem medo. Eu acho que o Álvaro Barreal deve nessa, mas além disso, o Luiz Araújo tem mais valências técnicas do que o argentino, Marcão. O Flamengo volta a estar na frente 5-4. Aquele placar, hein? 5-4, ainda temos um equilíbrio no ar, hein? Ainda temos um equilíbrio no ar. Vamos a mais um mano a mano. O ponta pelo lado esquerdo, Jordão. Esse daqui, Marcão, olha lá, hein? Guilherme contra Bruno Henrique. Guilherme, que no Campeonato Brasileiro do lado santista são 8 jogos disputados, 1 gol, nenhuma assistência. Do lado rubro-negro, Bruno Henrique com 12 partidas, 1 gol assim como Guilherme e também nenhuma assistência, Marcão. Tem um amigo varandeiro que perguntou aqui, deixa eu citar o nome do amigo varandeiro, João Lourenço, grande abraço pra você. Marcão, e se fosse o Roleiser contra o Luiz Araújo? Aí seria mais equilibrado. Rapaz, essa é boa, hein? Luiz Araújo versus Roleiser, hein? Olha, essa é difícil. Essa eu daria um empate técnico. Como ponta, eu acho que eu ficaria mais como Luiz Araújo, como atacante. O Roleiser eu vejo ele mais como meia, tá? Mas realmente teríamos um equilíbrio maior. Mas como o Roleiser está suspenso, tivemos aí Álvaro Barreal duelando contra o jogador Luiz Araújo. Do lado esquerdo, Jordão, você trouxe aqui Guilherme versus Bruno Henrique. Jordão, eu acho que é o Bruno Henrique aqui. Eu gosto do Guilherme, vocês sabem, até brincam que eu sou advogado do Guilherme e tudo. Não é que eu sou advogado do Guilherme, mas eu só acho que muitas vezes o Guilherme foi injustiçado pelo torcedor do Santos. Se pega muito no pé do Guilherme e é um dos caras que não foge da briga, não foge do problema. O Guilherme, ele enfrenta o problema. Tanto que mesmo criticado, mesmo escorraçado, o Guilherme pediu para ficar no Santos Futebol Clube. E tem muito jogador queridinho pela torcida que pediu pela segunda vez para deixar o clube. Não é isso, Soteldo? É isso, né? Então, o torcedor do Santos precisaria valorizar mais o Guilherme, no meu entendimento. Mas aqui eu fico com o Bruno Henrique, Jordão. Não gostei do Bruno Henrique quando ele saiu do Santos. Não sou muito fã dele pela forma como ele deixou o Santos. Mas para mim, Bruno Henrique é mais jogador que o Guilherme. Também acho, Marcão. E o Bruno Henrique, eu gostava muito. Eu ainda era uma criança, né, Marcão? Não entendia muito bem ainda as questões de saída de jogadores dos clubes de futebol, mas o Bruno Henrique, pra mim, é muito mais jogador do que o Guilherme, Marcão. E a carreira de ambos diz o que cada um é, Marcão. E levando em consideração também o ano. Por mais que o Guilherme seja artilheiro do Santos na temporada, o Bruno Henrique, Marcão, tem desempenhando uma função tática muito mais interessante pro Flamengo, dando oportunidades, inclusive, pro Arrascaeta do que o Guilherme, Marcão. Então, nesse aqui eu voto no Bruno Henrique também. O Flamengo abre vantagem, 6 pro Flamengo, 4 pro Peixe. Bruno Henrique, portanto, 6-4 pro Flamengo. Vamos ao último duelo da linha. Jordão, David Washington versus Gonzalo Plata. David Washington, Marcão, que disputou 11 jogos nesse Campeonato Brasileiro, marcou apenas 1 gol e não deu assistência. E o Gonzalo Plata, que é jogador que joga pelo lado do campo de origem, mas que vem fazendo a função de centroavante agora com o técnico Felipe Luiz, Marcão. São 7 jogos disputados, 1 gol e nenhuma assistência. Em quem você vota, meu querido Marcão? Jordão, olha, eu falei sobre o João Basso, que hoje, no comparativo com os outros, temos 2 times aqui, dos outros 18 clubes, talvez o João Basso seria, muito provavelmente, o pior zagueiro pelo lado direito, olhando os outros 18 clubes do Campeonato Brasileiro, fora Santos e Flamengo. E hoje eu digo a mesma coisa para o David Washington, porque eu não posso analisar o David Washington mais como promessa, com potencial, Jordão. Eu tenho que analisar a realidade do David Washington. E a realidade do David Washington é horrorosa. Então ele precisa provar. Ah, Marcão, mas você disse no começo do ano que o David Washington era um baita jogador. Sim, é verdade, eu disse. Mas não tá jogando nada. Eu não posso morrer abraçado com aquilo que eu falei lá atrás e com aquilo que eu imaginava. Nós tivemos 5 meses de David Washington, 6 meses de David Washington, que ele não fez absolutamente nada. Não jogou absolutamente nada. Tem jogo que ele não consegue encontrar a bola. Ele se desentende com a bola. Ele não fala a mesma língua do Neymar e de nenhum jogador. Pode ser que amanhã ele faça gol de tudo quanto é jeito. Tomara. Porque em algum momento ele mostrou que ele tem qualidade. Mas não tá jogando nada. Então, Jordão, o mesmo que eu disse pro Basso,
vale pro David Washington. Não é que o Gonzalo Plata seja melhor que o David hoje. Os outros 18 atacantes, fora o Gonzalo Plata do Campeonato Brasileiro, estão melhor do que o David Washington. Portanto, Gonzalo Plata nessa. Eu também voto no Plata, Marcão. E além do mais, o David Washington, Marcão, se ele for sair para algum jantar, olha o que eu vou dizer. Se ele for sair para jantar, Marcão, e ele tiver que decidir o que o pessoal vai comer, todo mundo passa fome. O David não decide nada, Marcão, há muito tempo. E no meu ponto de vista, o David Washington é um jogador que deveria ter, assim, estar jogando muita bola, principalmente nos quesitos técnicos e físicos, coisa que não vem acontecendo. Eu nem acho o Gonzalo Plata tudo isso, Marcão. Eu acho ele um jogador que tem muitas limitações técnicas, não acho que ele é uma unanimidade, só que hoje ele tá melhor que o David Washington e eu tenho que ser justo, Marcão. Aqui eu também voto no Plata, 7-4. Tá aí, 7-4, o Flamengo leva a melhor na linha e vamos pra fechar. Aí é aquele velho negócio, também teremos sempre um problema ao analisar o treinador. Vamos ao treinador Thiago Jordão. Aqui os treinadores, Marcão, do lado santista é o Kleber Xavier, o nosso Clebinho, que são 6 jogos disputados com um aproveitamento de 38%, e do lado rubro-negro o Felipe Luiz, que tem 12 partidas disputadas, 75% de aproveitamento. Marcão, acho que essa aqui é poupa-tempo. Ah, é poupa-tempo, né? Eu acho que o aproveitamento fala por si só. O Felipe Luiz, 75% de aproveitamento, o Kleber Xavier, 38%. Felipe Luiz, Escola JJ, Jorge Jesus, novo treinador da Al Nassr, e o nosso Kleber Xavier, Escola Tite. Aqui é poupa-tempo, com sobra, com muita sobra, Felipe Luiz, viu, Jordão? Essa aqui, nem se fossem 2 Clebinhos Xavieres, Marcão daria pra ele. Essa aí é o Felipe Luiz com sobras, que são técnicos que começaram recentemente. Só que o Felipe Luiz vem de uma outra escola, Marcão, e ele também tinha o protagonismo de ter sido treinador nas categorias de base. O Kleber Xavier não. Nesta daí, fico com o Felipe Luiz e temos o mano a mano encerrado em 8 pro Flamengo, 4 para o Peixe. Olha aí, Jordão, é uma vitória já esperada do Flamengo no individual, nos seus valores individuais, mas é um Santos que, olha, até chegou ali a equilibrar até o meia, né, Jordão? Depois foi realmente uma lavada do Flamengo no ataque, com o Luiz Araújo, com o Bruno Henrique, com o Plata e também com o treinador. O Flamengo, até o meio-campo, até o meio-campista central, temos ali times, o Flamengo superior ao Santos, mas até um equilíbrio, e do meio pra frente aí o Flamengo nadando de braçada contra o Santos Futebol Clube. Será que teremos basicamente o reflexo desse mano a mano amanhã em campo? Ou o Santos coletivamente pode realmente fazer valer a sua força amanhã na Vila Belmiro, Jordão? Olha, Marcão, no caso de desempenho técnico, eu acho que amanhã veremos sim uma superioridade do Flamengo contra o Santos Futebol Clube. Eu acho que coletivamente o Flamengo é melhor que o Santos e individualmente também. Agora vai caber o Santos Futebol Clube, Marcão, fazer o que fazem os times que são inferiores aos outros. Você não pode entregar e simplesmente entrar em campo com a mentalidade já de derrotado. Não. O Santos Futebol Clube tem que ter a mentalidade assim como a frase do Renato Paiva, Marcão. Pra mim, repito, é a melhor frase da história do futebol. No cemitério do futebol, muitos favoritos estão enterrados. E por que amanhã não pode ser o Flamengo, Marcão? O Flamengo é favorito? É favorito. Mas o Santos tem que fazer valer o seu quesito fator casa e tem que ir pra cima do Flamengo sem medo, Marcão. Por quê? O Flamengo é grande, mas não é 2.